Durante o século XIX, um indivíduo conhecido como o Grande Showman americano ganhou notoriedade por suas apresentações peculiares e fascinantes, que atraíam audiências dispostas a pagar para presenciar algo extraordinário. Uma das principais formas pelas quais esse indivíduo atraía multidões era explorando características singulares encontradas em seres humanos. Suas exibições, popularmente conhecidas como Espetáculo das Singularidades, viajavam pelo mundo e serviram de inspiração para muitos outros eventos circenses criarem suas próprias versões. É importante ressaltar que o termo singularidades é utilizado aqui para descrever as pessoas envolvidas nas apresentações, reconhecendo sua individualidade e evitando qualquer conotação ofensiva. Esses indivíduos simplesmente possuíam características únicas de nascença. Vale mencionar que muitos desses artistas tiveram a oportunidade de alcançar riqueza e reconhecimento, algo que nem todos, sem tais particularidades, poderiam afirmar naquela época. A atração de Joyce Have. Uma das primeiras atrações humanas que marcou o início da carreira de Phineas Taylor Burnham foi uma mulher chamada Joyce Have, cuja idade ele alegava ser de 161 anos. Burnham recebeu uma carta de um colega dono de circo chamado R.W. Lindsay, em Kentucky, que mencionava Joyce, e decidiu visitá-la. Joyce era cega e seus olhos pareciam afundados em sua cabeça, o que lhe conferia uma aparência bastante idosa. Ela também falava incessantemente sobre o tempo em que serviu como ama de leite de George Washington. Burnham registrou em sua biografia que a adquiriu por $1.000 e tornou-se o seu novo proprietário. É importante ressaltar que esse evento ocorreu durante a década de 1830, quando a escravidão ainda era legal nos Estados Unidos. Burnham levou Joyce em uma turnê que teve início em Nova York e percorreu a costa leste. Ele apresentava seu número em hotéis, pousadas, museus e salas de concerto. Se você está se perguntando por que as pessoas pagariam tanto para ver uma senhora idosa sentada em uma cadeira, Joyce aparentava ser tão idosa que um jornal chegou a especular que ela era uma marionete robótica, um autômato. Durante esse período, Burnham começou a adquirir mais atrações humanas para seu espetáculo. Joyce faleceu em 1836 e durante a autópsia realizada pelos médicos, foi concluído que ela tinha apenas 80 anos no momento de sua morte. Na verdade, houve um grande debate e especulações sobre a verdadeira idade de Joyce, a ponto de 1.500 pessoas pagarem para estar presentes durante a autópsia. Apesar do público descobrir que haviam sido enganados e essencialmente pagaram apenas para ver uma senhora idosa comum, eles ainda demonstraram interesse em retornar para mais apresentações, o que evidencia sua ansiedade por presenciar qualquer espetáculo que Burnham decidisse criar. O Pequeno General Tom. Quando Charles Stratton era apenas uma criança de 4 anos, seus pais o levaram para conhecer um indivíduo chamado Phineas Taylor Burnham. Stratton tinha uma altura de apenas 64 centímetros e pesava 6,8 kg. Seus pais relataram que ele parou de crescer aos 6 meses de idade. Burnham o instruiu a cantar, dançar e imitar figuras históricas, como Napoleão Bonaparte. Ele também se apresentava em atos cômicos junto a outros artistas. Burnham deu-lhe o nome artístico de Tom Thumb, inspirado em um personagem de conto de fadas inglês. Ele afirmava ter 11 anos de idade e o vestia com traje sob medida. As plateias adoravam esse pequeno cavalheiro e ele realizou turnês por todos os Estados Unidos e Europa. Stratton desfrutou de uma vida de riqueza e luxo graças às suas apresentações. Ele se tornou a primeira superestrela internacional do mundo, adquiriu uma bela residência e até mesmo possuía um iate. Na década de 1850, Burnham estava entre os homens mais ricos de Nova York, e tudo isso foi resultado da popularidade de Tom Thumb. As Irmãs Warren. Após o êxito do Pequeno General Tom, Burnham decidiu reunir mais indivíduos de estatura reduzida proporcionalmente para seu circo ambulante. Isso significa que esses indivíduos apresentavam corpos com proporções semelhantes às de um adulto médio, porém em tamanho reduzido. Lavinia e Minnie Warren eram irmãs que nasceram com uma diferença de 7 anos entre elas e ambas sofriam de um distúrbio da glândula pituitária.
enquanto seus outros irmãos cresceram até atingir a estatura média. Lavínia era atriz e até mesmo atuou em um filme mudo intitulado O Cortejo dos Liliputianos. Ela acabou se casando com Tom Thumb e é evidente que Burnham explorou ao máximo essa cerimônia. Minnie Warren casou-se com Commodore Nutt, outro artista de estatura reduzida. Infelizmente, Minnie faleceu durante o parto. Abraham Lincoln era um grande admirador dessas pessoas de baixa estatura e teve a oportunidade de encontrá-las pessoalmente. Martha Corbin, a mulher com duplicidade de membros inferiores. Martha Corbin apresentava uma condição conhecida como gêmeo dípico, no qual um segundo conjunto de membros inferiores não se desenvolveu completamente no útero. Ela possuía 2 conjuntos de pernas totalmente formadas, que se estendiam da altura do umbigo para baixo, além de um tronco, cabeça e braços. Aos 13 anos, Martha entrou para o espetáculo de singularidade do circo de Barnum, sendo conhecida como a mulher com duplicidade de membros inferiores. Ela recebia um salário semanal de mais de $450. Considerando a inflação, esse valor seria equivalente a aproximadamente $11 mil por semana nos dias de hoje. Durante suas viagens, Martha conheceu um homem chamado James Clinton, em Kentucky, e eles se casaram quando ela tinha 19 anos. Sua gravidez despertou interesse nos meios médicos e diversos periódicos estudaram seu caso em todo o país. Além de possuir 2 pernas, Martha também tinha 2 conjuntos de órgãos sexuais, tanto internos quanto externos. Ela deu à luz usando ambos os conjuntos de pernas, totalizando o nascimento de 5 filhos. Zip, o indivíduo com microcefalia. William Henry Johnson cresceu em uma família que havia sido escravizada anteriormente. Ele apresentava uma condição médica chamada microcefalia, na qual o cérebro não se desenvolve adequadamente e resulta em uma cabeça anormalmente pequena. Devido ao subdesenvolvimento cerebral, as pessoas com microcefalia também apresentam deficiências intelectuais. Burnham incluiu William Johnson em seu espetáculo, dando-lhe o nome de Zip, o indivíduo com microcefalia. Burnham alegava que ele era o elo perdido entre humanos e macacos e o colocava dentro de uma grande jaula onde William gritava e agitava as barras quando as cortinas eram abertas. Com o tempo, Burnham afirmava ter domado esse suposto elo perdido e Zip, o indivíduo com microcefalia, era exibido ao lado de outras singularidades. A forma das cabeças de pessoas com microcefalia passou a ser conhecida popularmente como cabeças de alfinete. No filme de 1932, intitulado Freaks, vários indivíduos com microcefalia foram apresentados como parte dos atos circenses. Príncipe Radian, o artista sem membros. Príncipe Radian nasceu em um país sul-americano chamado Guiana, e seu nome verdadeiro permanece desconhecido. Ele sofria da síndrome de tetra-amélia, uma condição na qual ele nasceu sem braços ou pernas. Aos 18 anos, ele se mudou para os Estados Unidos para se apresentar para Burnham. Sua habilidade especial era enrolar e acender seus próprios cigarros usando seus lábios, além de conseguir escrever com a boca. Em algumas ocasiões, ele era vestido como uma serpente, uma lagarta ou uma batata. Em 1932, ele fez uma aparição no filme Freaks, onde demonstrou sua habilidade com o cigarro. Príncipe Radian possuía um ótimo senso de humor, o que contribuiu para sua popularidade, especialmente entre as mulheres. Ele era casado e tinha 5 filhos. Infelizmente, ele faleceu aos 63 anos devido a um ataque cardíaco logo após uma apresentação na cidade de Nova York. Os Irmãos Excepcionais de Bornéu. Burnham prosseguiu trazendo anões para seu espetáculo de singularidades, no entanto, com uma abordagem diferenciada. Ele encontrou os irmãos Ryan e Barney Davis, que sofriam de deficiência mental e, apesar de pesarem apenas 20 quilos cada, possuíam uma força surpreendente, podendo levantar até 136 quilos. Um dos principais números da dupla era levantar membros da plateia. Burnham decidiu nomeá-los como Wynot e Plutanor, apresentando-os como os Irmãos Excepcionais de Bornéu.
Ele inventou uma narrativa de que eles eram nativos capturados da ilha de Bornéu. O público acreditava que todos em Bornéu eram selvagens e que se assemelhavam e agiam exatamente como os irmãos. Durante sua temporada no Novo Museu Americano de Burnham, em Nova York, eles conseguiram arrecadar mais de $200 mil, uma quantia considerável na década de 1800, que equivaleria a uma fortuna nos dias atuais. Com o passar do tempo, ambos os irmãos começaram a perder a visão. Eles foram cuidados até a velhice, que durou até os anos 90. No entanto, a falsa história sobre as suas verdadeiras identidades persistiu diante do público, mesmo quando os jornais escreveram o óbito de Plutanor o descreveram como se fosse um verdadeiro homem selvagem de Bornéu. Josephine Clofulia, a mulher com cabelos faciais. Josephine Boisdeschene nasceu na Suíça em 1827 e tinha uma condição conhecida como hipertricose, que resultava no crescimento excessivo de cabelos no rosto. Aos 8 anos de idade, ela já possuía uma barba de 5 centímetros. Burnham contratou Josephine, mas optou por alterar seu sobrenome para Clofulia. Burnham esperava que, ao vê-la, o público ficasse em dúvida se ela era realmente uma mulher barbada ou apenas um homem usando um vestido. Entretanto, para sua decepção, os espectadores tendiam a aceitar que Josephine era uma mulher. Para provocar controvérsia e atrair atenção, em 1853, Burnham contratou um homem chamado William Cher para processá-lo por fraude. Após o caso ser levado ao tribunal, o pai e o marido de Josephine testemunharam, e 3 médicos diferentes confirmaram que ela era de fato uma mulher. Essa estratégia de publicidade teve sucesso. O caso foi amplamente relatado pela imprensa e atraiu milhares de nova-iorquinos para visitarem o American Museum de Burnham a fim de vê-la. Shang Yun-sing, o gigante da China. Shang Yun-sing possuía uma altura superior a 2,4 metros e pesava 165 quilos. Burnham gostava de vesti-lo com túnicas chinesas longas, pois acreditava que roupas compridas criavam a ilusão de maior estatura. Burnham anunciava que Shang tinha 2,7 metros de altura. Quando Shang se juntou ao espetáculo de singularidades, ele fazia questão de ressaltar o que o tornava único, desafiando o estereotipo de que os chineses eram geralmente baixos. Sendo assim, um gigante da China era considerado algo extraordinário e atraía uma multidão interessada, pelo menos por um curto período de tempo, sem trocadilhos. Existem poucos registros sobre o tempo que Shang Yun-sing passou no espetáculo de singularidades de Burnham. Portanto, é provável que ele tenha recebido um contrato de curto prazo e retornado à sua vida normal. Isaac Sprague, o homem muito magro. Isaac Sprague teve o início de vida comum como qualquer outro menino nascido em East Bridgewater, Massachusetts. Ele era uma criança feliz, especialmente apaixonada por nadar, e tudo corria bem até os 12 anos de idade. Nesse momento, Isaac começou a perder peso rapidamente, apesar de manter um apetite saudável. Naquela época, os médicos não conseguiram identificar a causa de seus problemas, mas, eventualmente, ele foi diagnosticado com atrofia muscular progressiva. Ele trabalhava no negócio de seu pai, que era sapateiro, até que seus pais faleceram quando ele estava na casa dos 20 anos. No entanto, Isaac era fisicamente fraco demais para continuar realizando o trabalho árduo de fabricação de sapatos sozinho. Foi então que ele fez um teste para o papel no American Museum de Burnham. Ele conseguiu o trabalho altamente remunerado como o homem muito magro, recebendo $80 por semana, o que equivaleria a $2.000 com a inflação atual. Sua tarefa era simplesmente permanecer em exposição, mas ele ainda carregava uma lata de leite como um símbolo de sua constante luta para manter alguma força. Isaac continuou trabalhando para Burnham por vários anos, encontrou sua esposa e constituiu família. Aos 44 anos de idade, ele ainda pesava apenas 19,5 kg. Surpreendentemente, ele viveu até os 46 anos, o que superou significativamente a expectativa média de vida para alguém com sua condição. E assim, a história dessas figuras extraordinárias chega ao fim.
cada um deixou sua marca no mundo do entretenimento, desafiando expectativas e cativando o público. Suas vidas únicas são um lembrete de que a diversidade e a singularidade são o que tornam nossa humanidade tão fascinante. Que essas histórias nos inspirem a celebrar a individualidade e a valorizar a beleza da diferença. Não se esqueça de se inscrever, deixar uma sugestão de vídeo e deixar aquele like maroto para nos ajudar.